Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Começou quinta-feira, 11 de setembro. Vamos às notícias do Fogão, né? Ontem acabei não conseguindo gravar. Também estava sem muitas novidades, né? Sem muitas notícias. De qualquer forma, como eu sempre digo, sinto falta de vocês e sei que vocês sentem falta também. Recebo mensagens, né? Galera, vamos lá, vamos que vamos. Dia de jogo, né? Do Fogão. Uma partida que toma agora contornos decisivos, porque de fato é decisiva, para que o Botafogo chegue à semifinal da Copa do Brasil, enfrentar o Fluminense, né? Já sabemos que será o Fluminense. O Fluminense ontem eliminou o Bahia por 2-0, fez o gol com o Canóbio de pênalti e depois no final com o Thiago Silva. O Bahia tinha vencido o primeiro jogo por 1-0, então o Fluminense conseguiu reverter a desvantagem. A equipe do Rogério Ceni está eliminada, né? E aí eu sei que o primeiro questionamento, né? O que era melhor? Pegar o Bahia, que tem sido uma pedra no sapato do Botafogo. O Botafogo não consegue eliminar o Bahia em competições mata-mata, né? Era a chance da gente quebrar um tabu, né? Diante do Bahia. Ou pegar o Fluminense, que é o contrário, né? O Botafogo tem tido aí uma larga vantagem, sequência de, acho que 8 vitórias, né? Já me perdi nas contas aqui, contra o tricolor das Laranjeiras, e aí eles é que vão querer criar esse tabu, quebrar o tabu, na verdade, eles que vão querer, né, se vingar dessa sequência histórica do Botafogo, né, e aí é a vez do Botafogo confirmar a boa fase diante do Flu, né, mas isso aí é assunto para depois. Primeiro, a gente tem que pensar no Vasco, né, o Vasco do Fernando Diniz. O Botafogo também tem vencido o Vasco, né, venceu no Brasileirão, tem vencido o Vasco nos últimos tempos, tem tido vantagens. Ano passado a gente lembra aquele jogão, né, que o Botafogo fez com gols ali logo no início da partida no Newton Santos contra o Vasco no Brasileirão, né, com aquele golaço do Luiz Henrique, né, um golaço inesquecível. Acho que nesse jogo o Botafogo jogou com aquele uniforme, né, preto e amarelo, né? Acho que foi isso. Estou tentando me lembrar aqui da partida. Enfim, então o Botafogo tem todas as armas para hoje em casa, com o estádio lotado, como eu botei na thumb, o maior público do ano, porque é a primeira vez que o Botafogo consegue vender todos os ingressos ali na base de 40 mil ingressos, né? Então a torcida entendeu, né, o chamado, a importância desse jogo, pensando, né, em levantar ainda um título nessa temporada. A Copa do Brasil é o que nos restou, lembrando que o brasileiro matematicamente ainda dá, mas, né, tá bem complicado. Então, o nosso foco é a Copa do Brasil. Vencer o Vasco, por qualquer placar que seja, 6-0 tá valendo, pra gente avançar e pegar o Fluminense só em dezembro, tá? A situação é a seguinte, a CBF, para quem não acompanhou, né, as notícias são frenéticas, a CBF mexeu no calendário e acabou que o Campeonato Brasileiro termina no dia 7 de dezembro para o Botafogo, enfrenta o Fortaleza no Newton Santos, tá? O último jogo do Brasileirão, um jogo para, de repente, né, se Deus quiser, a gente está se classificando ali no G4, e depois dias 10 e 14 de dezembro as semifinais, né? Então, Botafogo ou Vasco, a gente espera que o Botafogo, teremos de qualquer forma, né, um clássico carioca na semifinal, mas que seja Botafogo e Fluminense, beleza? E aí depois decidindo a ordem, né, Newton Santos e Maracanã. Vamos lá, pessoal, ainda falando de Copa do Brasil, o Corinthians eliminou o Atlético Paranaense. O Corinthians era franco favorito, já tinha vencido lá na Arena da Baixada, fez 2-0 em Itaquera, 3-0 no confronto contra o Furacão, né? O Furacão que está respirando ali. Eu acompanho um pouco o Furacão por causa do meu amigo Luiz Fernando Ribas, né? Estava muito animado outro dia com o Dudu, né? O jovem jogador Luiz Fernando, o do cheirinho, Luiz Fernando fez gol também por lá outro dia. Então o Atlético Paranaense se recuperando na Série B, mas pensando em ascensão para a primeira divisão, ainda precisa emendar uma sequência grande de vitórias, né? E o rival Coritiba, que está muito bem, né, é um dos fortes candidatos a subir. Mas isso aí é assunto para depois. Copa do Brasil, Corinthians classificado e espera hoje o vencedor de Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro saiu na frente, fez 2-0 na Arena MRV, então em tese é favorito aí para se classificar logo mais, beleza? 10 e 14 de dezembro só, tá? Então tem tempo aí. Botafogo
tudo dando certo, se classificando hoje, só em dezembro aí, semifinais e finais da Copa do Brasil, a nossa obsessão. Galera, falando ainda do jogo de hoje, né? Vamos falar logo do jogo, daqui a pouco eu falo da situação aí da Eagle, né? Do Textor no Rio de Janeiro. Botafogo teve aí o Ancelotti, né? Filho, né? Teve aí 6 treinamentos, né? Um período considerado até longo, né? Nos tempos atuais, para preparar o time, claro que com alguns desfalques, jogadores que estavam servindo as suas seleções. Então, por exemplo, o Savarino jogou boa parte do jogo lá com a Colômbia, né? Jogo bizarro, acabou a Colômbia vencendo, a Venezuela ficando de fora da Copa. Então o Savarino deve começar no banco, né? Vitinho, a mesma coisa, jogou 60 minutos pelo Brasil, lá em El Alto, né? Altitude surreal de mais de 4.000 metros da Bolívia. Então por isso que a gente vai começar jogando com o Matheus Ponte. Alguns jogadores aí que estavam servindo as suas seleções. Então, provável Botafogo, né? Goleiro Neto, Matheus Ponte, Caio Pantalhão, Alexander Barbosa e Alex Telles. Os 2 volantes, o Marlon e o Danilo. O Danilo preocupava, né? Andou sentindo um incômodo muscular, ficou fora de alguns treinos, mas ontem treinou normalmente, não, com certeza irá para o jogo. Então, Marlon e Danilo. Nosso centroavante Arthur Cabral, na esquerda o Álvaro Montoro. Deixei o lado direito para finalizar aí a escalação, porque há dúvidas. Favorito é o Santos Rodrigues, mas também foram testados ali na posição o Arthur e o Jefinho, tá? Então, pelo lado direito foram feitos esses testes. O maior ponto de interrogação da escalação seria esse, tá? Quem que você prefere? Santos Rodrigues, que é o favorito ali para jogar pela direita, ou o bebê reborn Arthur, ou o Jefinho, né, que vive boa fase? Como que você armaria aí o time do Botafogo se você fosse o David Ancelotti? Ou de repente você é do time ter que botar o Nelson jogando, né, ali no meio, dar uma reforçada, dupla Nelson e Danilo, que funcionou bem contra o Bragantino, né? São algumas dúvidas, beleza? Galera, jogo hoje, transmissão Globo, Sport TV, né? Premiere, 9h30 da noite. E sobre o jogo é isso. Agora eu vou falar sobre o John Textor, né? O Textor acompanhou, inclusive, chegou ontem ao Rio, acompanhou o último treinamento no estádio Newton Santos. O Botafogo sempre, quando joga em casa, faz aquele último treino, né, ali no finzinho da tarde, no próprio Newton, né? O Textor estava lá, tá fininho o Textor, né? Tá fininho. E, enfim, aquele astral ali de Textor de sempre, como se nada tivesse acontecendo. Só que ele veio ao Rio não só para acompanhar o jogo de hoje, como também para resolver assim essas questões aí judiciais. Vocês lembram que há pouco tempo a Eagle entrou na Justiça do Rio, né, para bloquear qualquer movimento do Textor levar as ações do Botafogo para a Eagle Caimã, lá das Ilhas Caimã. Ilhas Caimã é um paraíso fiscal, né? Além de deve ser um paraíso ecológico, né, tropical, mas é um paraíso fiscal. Então houve esse movimento do Textor de, né, criar a Eagle nas Ilhas Caimã, o que pode ser contestado aí por muitos, né, não ser bem visto, mas faz parte do mundo dos negócios. Não é novidade para ninguém, não foi o Textor que inventou, né, um paraíso fiscal. E aí a Justiça do Rio, né, houve esse movimento da Eagle e o Textor veio e assinou ali um documento, uma carta, dizendo que esse movimento não vai existir, de levar as ações da SAF do Botafogo para lá. E uma notícia muito boa, melhor notícia do dia, eu diria, né, até melhor do que o Danilo estar apto a jogar hoje, é que o Textor falou, inclusive a notícia, deixa eu dar o crédito aqui, eu gosto de dar sempre o crédito, né? O jornalista Nelson Lima Neto, do blog do Anselmo Góes, do Globo, né, trouxe informação que o Textor está otimista. O Textor explicou que houve, de fato, né, tudo começou lá na França, né, a questão do Lyon, um efeito cascata que gerou essa ruptura, né, no grupo Eagle,
mas que o Textor está otimista que dentro de 48 horas tudo será resolvido. E eu já tinha adiantado para vocês no vídeo de terça-feira que essa vinda do Textor já era um bom sinal, não só para ele, claro, ele veio para resolver essa questão da justiça no Rio, né, para acalmar os ânimos, como também certamente ele deve se pronunciar, não sei se depois do jogo, não sei se antes do jogo, não sei se amanhã, né, acho que seria interessante destacar da partida, né, não ser junto ali, porque uma coisa é a Copa do Brasil, outra é o futuro do Botafogo, né, e ele pronunciar. Então, no meu mundo aí ideal, além do Botafogo se classificar hoje à noite, amanhã a gente poderia ter um depoimento, até uma coletiva do Textor, dada a importância da situação, né? Porque normalmente o Textor ele participa de coletiva quando é a apresentação de novo treinador, ele sempre faz questão de estar junto, né? Foi assim, acho que 90% dos casos, apresentação de um jogador muito importante. Mas esse caso específico do futuro do Glorioso, né, é muito importante que o Textor realmente dê a atenção, porque o torcedor está aflito. Se de repente o Textor está muito tranquilo, o desfecho está próximo, beleza, mas nós estamos ainda aflitos, querendo saber o que vai acontecer. Essa vinda dele ao Rio com certeza também envolve reunião com o Botafogo Social, com o João Paulo Magalhães, próprio Carlos Augusto Montenegro, porque teve muita fofoca aí nos últimos dias, né? E a gente, claro, sabe que a gente quer o melhor para o Botafogo, né? E o próprio Dorcésio, que hoje não é mais presidente, mas é uma figura influente, importante, muito amigo, né, do Textor. Então que esse desfecho, que parece que está próximo, seja o mais positivo possível para o Botafogo. Se vai ter Marinax, a gente não sabe, envolvido, né? Se vai ter enfim, o Botafogo continuando na Eagle, a gente não sabe ainda, mas que todo esse mistério aí, né, essas questões judiciais também sejam solucionadas e que a gente possa voltar a ficar tranquilo em relação ao presente e futuro do nosso fogão, beleza? Tamo junto, não esquece de deixar o like, importante demais, né? Comenta aí embaixo também para que o nosso vídeo aí chegue a uma audiência ainda maior, né? E ótima quinta-feira a todos, beleza? Tamo junto, pra cima, fogão. Vamos ganhar do Vasco, hein? Tô otimista, vamos com tudo.